Oi, então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado Propriedade Pessoal versus Propriedade Privada versus Propriedade Coletiva. Esse artigo foi escrito pelo Lúcio Áureo, aqui para a revista Acrata, no Medium. Então, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo aqui. Primeiro, uma citação do Pierre-Joseph Proudhon, que ele coloca aqui. Se eu tivesse que responder a seguinte pergunta: o que é a escravidão? E respondesse numa palavra, é o assassinato. Meu pensamento seria imediatamente compreendido. Teria necessidade de um discurso muito longo para mostrar que o poder de espoliar o homem do pensamento, da vontade, da personalidade é um poder de vida e morte, e que escravizar um homem é assassiná-lo. Por que então, a esta outra pergunta, o que é a propriedade, não posso responder da mesma forma? É o roubo, sem ter a certeza de que não serei compreendido, embora essa segunda proposição não seja mais que a primeira transformada. É comum que haja uma certa confusão em relação a que os socialistas se referem ao criticar a propriedade privada. É ainda mais comum conservadores acusarem os socialistas de, ao defenderem a abolição da propriedade privada, defenderem a expropriação de bens, como casas, carros, celulares, etc., que seriam classificados como propriedade privada. No pensamento socialista e anarquista, entretanto, há uma clara diferenciação entre o que constitui propriedade privada e propriedade pessoal. Esse texto tenta esclarecer essa dúvida. Propriedade pessoal. Na concepção socialista e anarquista, propriedade pessoal, às vezes também chamada de posse ou propriedade possessiva, é toda e qualquer propriedade de uso pessoal de um indivíduo. Isso inclui objetos como casas, carros, celulares, qualquer outro objeto de uso individual, e até mesmo pequenas porções de meios de produção. Proudhon desenvolveu um exemplo desta situação. Se um marceneiro, por exemplo, usa uma oficina para realizar seu trabalho, essa oficina, uma pequena parcela de meios de produção, estaria sob propriedade pessoal, ou posse desse marceneiro, enquanto que ainda não caracterizaria uma propriedade privada, por ser de uso individual. Para o socialismo, a propriedade pessoal é totalmente justificada, pois não exige qualquer tipo de exploração para ser utilizada, e constitui as bases da vida de qualquer indivíduo. Ironicamente, enquanto acusam os socialistas de não respeitar a propriedade pessoal, os liberais e conservadores, ao defenderem o capitalismo, defendem um sistema que bem objetivamente desrespeita a noção de propriedade pessoal. Um sistema que permite que pessoas morem na rua, enquanto existem casas vazias, e que permite que pessoas tenham suas casas expropriadas por bancos, como aconteceu com milhares de americanos durante a crise de 2008. É um sistema que conduz a uma completa violação do conceito de propriedade pessoal. Propriedade privada. Propriedade privada, na concepção socialista, é a propriedade individual dos meios de produção, ou seja, fábricas, plantações, escritórios, grandes porções de terra, etc. O socialismo propõe que a propriedade privada dos meios de produção seja abolida, e os locais de trabalho sejam geridos pelos próprios trabalhadores, em regime de democracia direta. Para os socialistas, a propriedade privada é injusta e injustificada, por necessariamente exigir a exploração daqueles a ela submetidos, e gerando problemas sociais como consequência disso. Sobre o porquê de a propriedade privada ser considerada uma instituição injusta e autoritária, pode-se ler em textos de diversos autores socialistas e anarquistas, especialmente em O que é propriedade, de Proudhon. Nós também tratamos brevemente sobre isso nesse texto. Aí aqui no caso eles deixam um hiperlink para o texto produzido por eles mesmos, falando sobre propriedade privada também, pá. Vai estar aí no próprio artigo. Então, se vocês quiserem, é só clicar no hiperlink que já vai para esse artigo, para esse outro artigo. Propriedade coletiva. A questão restante, então, seria: se em um sistema socialista seria abolida a propriedade privada, mas não a propriedade individual, que forma de propriedade a substituiria? A resposta é a propriedade coletiva. É comum o conceito de propriedade coletiva ser confundido com o conceito de propriedade pública.
Ou seja, a propriedade coletiva seria entendida simplesmente como uma situação onde o Estado possui a propriedade. Isso, entretanto, não é propriedade coletiva. A chamada propriedade pública ainda é uma forma de propriedade privada. A única diferença sendo que, ao invés de pertencer a um indivíduo, como corporação privada, ela pertence a uma instituição, o Estado. Como Henrique Malatesta escreveu em O Estado Socialista, a propriedade privada e o poder estatal são dois elos de uma mesma corrente que esmaga a humanidade. Se abolirem a propriedade privada sem abolir o Estado, ela se reconstruirá graças aos governos. Fecha aqui aspas, fecha a citação do Henrique Malatesta. Que é a propriedade coletiva, então? É a base fundamental do socialismo. A propriedade coletiva é quando os meios de produção são controlados por aqueles que os utilizam. Os locais de trabalho sendo administrados por aqueles que lá trabalham. É dito que a abolição da propriedade privada e o uso da propriedade coletiva seria uma violação das liberdades individuais, e uma propriedade coletiva seria gerida na forma de uma ditadura da maioria. Mas como seria a propriedade coletiva mais ditatorial que a propriedade privada? Na organização da propriedade privada, um indivíduo ou um pequeno grupo que está no topo da hierarquia corporativa mantém sua liberdade individual, pois controla os meios de produção. E todos os outros indivíduos que compõem a empresa precisam acatar as ordens e decisões desta minoria hierárquica, sem qualquer poder de decisão, o que é, sem sombra de dúvida, uma violação total da liberdade individual. Geralmente é usado o argumento de que, caso você não queira acatar as ordens da minoria detentora da propriedade privada, você pode deixar a empresa e procurar outro lugar para trabalhar. O que esse argumento ignora é que, na propriedade coletiva, você também pode deixar a organização se desejar. Além disso, a opção de sair e procurar outro local de trabalho geralmente quer dizer não ter garantia nenhuma de que irá encontrar outro emprego, e podendo, dessa forma, ser privado de seus meios de sobreviver. E mesmo que o indivíduo encontre outro local de trabalho, ele também será gerido na forma hierárquica de propriedade privada, o que faz com que ele também vá ter novamente que acatar as ordens daqueles no topo da hierarquia. A decisão que resta, portanto, é submeter-se àqueles que detêm a propriedade privada, ou não ter como sobreviver. Que tipo de liberdade individual é essa? Então, mesmo que a propriedade coletiva fosse gerida de forma que a maioria sempre vencesse, isso ainda seria preferível à organização totalitária que a propriedade privada possui. Um sistema em que 51% dos participantes decidem o que será feito é com certeza imensamente mais democrático do que um sistema onde 10% dos membros impõem suas ordens aos outros 90%. Mas a propriedade coletiva não é um sistema de simplesmente 51% ganha. Como o youtuber Libertarian Socialist Rants demonstrou em seu excelente vídeo sobre como seria organizada uma sociedade anarquista, novamente, o autor deixa aqui um hiperlink, então se vocês quiserem só clicar no hiperlink que vocês já vão direto para o vídeo do Libertarian Socialist Rants falando sobre propriedade coletiva. O sistema de democracia direta, defendido pelos socialistas libertários, é um processo de formação de consenso, ao invés de simples decisão da maioria. Dessa forma, todo indivíduo que participa da organização terá a chance de mostrar diretamente sua visão, e as decisões serão tomadas de tal forma que o maior consenso possível seja buscado. Assim, é mantida a total igualdade de poder, ao mesmo tempo em que se mantém total liberdade individual para todos os participantes. Então é isso. Como eu falei, esse artigo foi escrito pelo Lúcio Auro, aqui para a Crata, O Poder é a Escola do Crime. Achei um artigo muito bom aqui no Medium. O artigo foi produzido no dia 11 de abril de 2017. Então o artigo aí já está fazendo uns 4 anos. Mesmo assim, é um artigo que continua muito bom.
um artigo que ainda consegue esclarecer bem a diferença entre propriedade pessoal, privada e coletiva, como eu sempre digo aqui no canal. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.